realiza-se por meio do tráfego marítimo, enquanto arte de navegar, tá bom? Então, temos aí duas noções importantes para vocês não confundirem, tá legal? Trouxe para vocês agora um croquisinho do espaço do comércio internacional. Nós vamos conversar um pouco mais a respeito quando estivermos falando dos Incoterms, que são termos de comércio marítimo internacional. Temos então, portanto, o nosso vendedor, que no caso de comércio exterior está num país, no caso um país exportador. Então, o vendedor aqui no local de origem. Continuando aqui, temos a alfândega do vendedor, para ver se todos os impostos atinentes à mercadoria que está sendo exportada foram pagos. Depois temos o terminal de carga, no porto agora, de embarque da mercadoria, na qual a mercadoria vai ser despachada, embarcada no navio, que já está aqui. Depois temos, é claro, a travessia, não é isso? Para outro porto. No caso, temos uma travessia internacional, estamos numa navegação de longo curso e o navio chega no país do comprador, ou seja, do importador. Mais uma vez, ele é descarregado, temos aqui o terminal de carga. Depois, temos a alfândega do país do comprador, na qual novamente se verificará se todos os impostos atinentes à mercadoria que está sendo importada agora foi paga, para depois ser liberada e ir para o local de destino. Então, temos aqui as duas figuras importantes, nosso vendedor, que é o exportador, e o nosso comprador, que é o importador. E aqui vocês estão vendo pontilhado, e também com uma linha reta aqui, riscos e custos com relação ao deslocamento, ao transporte da mercadoria. Quem é que vai arcar com o risco de perecimento, de dano à mercadoria e também com o custo de todo esse transporte? Tá legal? Isso aí nós vamos ver mais tarde, só para vocês verem a quantidade de relações jurídicas que podemos ter aí no nosso transporte internacional de mercadorias, não esquecendo também que no nosso caso aqui, estamos também falando de transporte multimodal. Continuando as bases do direito marítimo, temos então o direito internacional público, que também se desenvolveu por conta das atividades marítimas. O que seria o direito internacional público? Seriam as convenções internacionais que cuidam, que tratam de questões ligadas ao uso do mar, principalmente aquelas elaboradas pela IMO. Os estados, na verdade, pegam essas convenções internacionais elaboradas pela IMO e têm que internalizá-las em seu ordenamento jurídico. Temos também dois grandes sistemas legais básicos, que é o romanista, de direito romano, é o que é utilizado hoje em dia pelo Brasil, por exemplo, é o direito positivado, o direito escrito, e o common law, que é o direito inglês, que se expandiu nos países dominados ou colonizados pela Inglaterra, tal qual Irlanda, Estados Unidos, País de Gales, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e alguns países africanos que, ao invés de ser
uma codificação, digamos assim, por escrita, é mais ligado à jurisprudência, ou seja, casos concretos, decisões de tribunais propriamente ditos. Common law, portanto, tem suas fontes nos usos e costumes da Inglaterra e hoje é composto por uma coleção escrita de decisões dos tribunais britânicos, transpondo seus significados e interpretações aos estatutos modernos. Então, ele é baseado no que chamamos de jurisprudência. Ele não é codificado, não é tão codificado, não tem tantas leis, né? É mais realmente uma questão de interpretação, né, e de decisões dos tribunais. Quando agora a história do direito marítimo, no século XIX surgiram em quase todos os países da Europa os primeiros códigos comerciais, com capítulo próprio dedicado ao direito marítimo. Agora, só foi no século XX que o crescimento do comércio marítimo internacional e o cenário de guerras gerou a necessidade de uniformização das principais regras de tal comércio pelas nações mercantilistas, a fim de evitarem os conflitos de leis marítimas oriundos da insuficiência da regulamentação interna de cada país, o que a gente chama aqui de regras de Roterdã. E também temos, é claro, as nossas convenções internacionais, elaboradas pela IMO, é claro. Vamos falar um pouco agora sobre teoria geral do direito marítimo, delimitação e alcance. Podemos dizer que, de uma certa maneira, o direito marítimo é autônomo. Por quê? Por conta da especificidade, variedade e vastidão dos assuntos, né, que temos aí dentro do direito marítimo. Temos o estudo jurídico das operações de transporte por mar de mercadorias, de pessoas e de bens, e também temos o conflito de leis. Por que temos um conflito de leis? Por conta do caráter internacional do transporte marítimo, assim como da capacidade que têm os estados e de sua soberania. Então, o que acontece? Quando temos, por exemplo, um acidente de navegação, qual seria a jurisdição, qual seria o país que poderia julgar esse acidente marítimo? Então, vários itens têm que ser analisados. Qual é a nacionalidade da embarcação? Em que zona marítima, onde foi o acidente marítimo? De que nacionalidade eram as vítimas? Todas essas perguntas têm que ser resolvidas, né, e analisadas para ver de quem seria a atribuição legal para o julgamento desse acidente, por exemplo. E, é claro, cada país pode disciplinar, pode querer julgar de acordo com as leis do país. Tá bom? Então, vocês veem aí que pode haver, portanto, um conflito de leis. Uma lei brasileira, né, com uma lei espanhola, por exemplo. Então, podemos ter dois ordenamentos jurídicos que podem julgar o mesmo fato.